Olha, cara, uma vez, uma irmã lá em Avaré, eu tava há pouco tempo na equipe, já tinha alguns anos, mas tinha uma irmã lá que ela era fissurada na Ana Paula Valadão. Inclusive o timbre de voz dela, ela fazia igualzinho, Sempre igualzinho. tem, né, cara? Nossa! E eu não esqueço até hoje, cara. Eu subi lá no púlpito assim e tal, tava preparando os cabos ali, violão, alguma coisa assim, eu olhei um papel no chão. Eu nunca tinha visto esse papel no chão, né? Porque a gente tava acostumado, principalmente quem cantava, decorava mesmo o negócio, né? Que nem hoje aí, celularzinho. Olhar na data mão, show coisa, e né? telão. Aí eu olhei o papel assim e falei, nossa, mas não é a música isso aí. Não era música. Eu olhei assim, cara, era a ministração e eu dei uma zoada nela mesmo, legal, assim, naquela época. Moleque, né, mano? Deu uma zoada, mas não é possível que você escreveu com a mulher. Pai, nossa, E tava mesmo, é essa música aí. Não são de carros ou de mansões. A administração dinheiro, tava lá. Fama. Não, imagina hoje, ela mandando, eu vou viajar de avião. Nossa, Eu vou mano. viajar de avião. Gente. Você mudou isso aí? Nossa, totalmente, cara. Eu, na minha época, eu buscava mesmo fazer alguma coisa e eu, sinceramente, não fazia algo, assim, planejado, não, tá? Não posso dizer pra você que lá na época eu tinha todo um projeto. Não, era um negócio que, meu, eu não quero fazer isso aí, simples assim. Aí eu dava o meu jeito, às vezes ficava bom, às vezes não, né? Não, mas não quer dizer, de fato, que eu, naquela época, já tinha toda essa consciência que eu tenho hoje, né? De como devem ser as coisas, de como a gente deve tentar, né? Fazer algo que... Eu não tô fazendo algo que tem que parecer alguém. Eu tô fazendo algo que o Senhor tá me inspirando a fazer agora, né? Essa é uma pergunta que eu coloquei aqui. Porque assim, você, pelo menos na nossa região aqui, é muito referência à questão de administração. Sua administração é diferenciada. Isso aí. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Então, a gente queria saber, porque tem gente que tá ministrando, talvez tá assistindo a gente. Eu sei que tem um lado espiritual, preparação, ler a palavra, oração, mas tem tipo, né? Alguma técnica, alguma coisa assim que você possa... alguma destrave, dica, que esse cara tem um destrave. Isso, algum destrave pra pessoa, sabe? Pra pessoa... Solta. Pra pessoa, sabe? Nossa, cara. Não, cara, assim... Eu preparei um curso, né, específico. Depois, mais pra frente, eu fui escrevendo outras coisas, né? Então, primeiro eu escrevi a arte de ministrar, mas na época, o ministrar ali era pra todo mundo, não era só pra quem dirigia, né? Sim. Era pra equipe toda, era um manual pra toda a equipe. Aí depois eu fui seccionando, né? Eu fui particionando isso e acabei criando, né, um pouquinho mais pra frente, um curso para ministros dirigentes, né? Para líderes de adoração. E esse curso é 100% baseado na experiência, né? Que eu tive vendo pessoas e fazendo, né? Porque só aqui em Baté, vamos pegar aí de 2009, eu fiz isso ininterruptamente pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Foi um pouco mais porque não teve vezes que eu, né, já estava como pastor auxiliar, fazia outras coisas, já tinha mais gente, né, para poder ministrar. Mas pelo menos 10 anos era só eu que fazia a ministração. Só eu, todo domingo. E quando eu dava uma saidinha e colocava outra pessoa, o pastor às vezes me falou, mas e aí? Tem que ser você, pô, não é assim, né? Você ficava, né? Porque a gente já tinha uma dinâmica, já tinha um processo e todo. Então, nesse curso, eu coloco vários pontos, né? Mas o principal deles é o medo, cara. O medo faz com que a gente esteja em cima do púlpito, das duas uma. Ou eu estou mecanizado, em cima do púlpito, fazendo aquilo que eu decorei que eu tinha que fazer, mecanizado, né? Ou eu não tô fazendo nada. Assim, travei, irmão. Só vou cantar. Entendeu? Então, das duas uma. Então, o principal é isso. Porque estar ali, eu sempre digo isso, que você estar ministrando a igreja deve ser uma extensão do seu tempo com Deus. Você já tem vida com Deus? Então tá, irmão, você só vai continuar ali em cima. Pra mim é isso. Você é uma extensão da sua vida com Deus, né? Uma sequência. Por isso que é o que você falou. Tá, como é que eu tiro a parte de oração, da leitura e tal? Na ministração não tem jeito, porque eu tenho que começar com isso e terminar em cima do púlpito, fazendo, né, o que eu preciso aí fazer. questão mais técnica seria a questão do medo, perder o medo, aí, timidez, um isso, pouco essa questão, quebra-gelo, alguma coisa Exato. do tipo, né? A questão é o seguinte, o medo, ele envolve algumas coisas. Ele envolve o psicológico,
da pessoa, envolve a própria fisiologia, né? O próprio corpo da pessoa. Mas eu falo uma coisa muito importante, que é você vencer o seu medo no sentido de que, será que não tem alguma coisa na sua vida que está te travando? Espiritualmente falando, inclusive, né? Alguma coisa que... Porque eu já conversei com pessoas que ele tem vontade, ele tem até coragem muitas vezes, mas que chega na hora, não vai, não põe aquela coisa meio sem sal, sem açúcar, um negócio meio, né? Mas peraí, será que não precisa tratar alguma coisa? Depois que a gente aprende que a gente tem coisa dentro da gente que tá travando a gente que a gente não sabe, que a gente, às vezes, do passado e às vezes na infância, alguma coisa desse tipo, coração tratado, irmão. A verdade é essa, coração tratado 100%. Porque você vai estar ali, você vai estar sendo um alvo de muita coisa. A gente fala, né, que o diabo ataca muito, né, e tal, o ministério, mas hoje como pastor, assim, eu vejo que o diabo ataca tudo quanto é coisa, mano. Não é coisa só. que tiver o que ele vê Ele vai atacar facilitando ali, tá no... Antigamente, o cara que passava com a salva era pra tirar um. Eu vou tirar. Antigamente era assim, né? O irmão tá passando, Ó, cuidado aí, ó. Tá passando aí. pulava um, o irmão ficava bravo. Ô, irmão, tem aqui as moedas, não quer moeda? É verdade. Mas primordialmente essa questão do medo. Mas não tem como fugir da vida espiritual, né? Se nós estamos falando de ministrar a igreja, não tem como fugir da vida espiritual. Mas aí outras coisas que, tecnicamente falando, é estudar música. Uma coisa que eu tornei padrão na minha vida é todas as vezes que eu vou ministrar, e principalmente e exclusivamente, música nova, por exemplo. Uma música nova que eu digo pra igreja, né? Eu assim, cara, eu escuto essa música pelo menos 10 vezes. 10 vezes, isso é um padrão meu, tá? Tem gente que vai falar que é mais rápido, tem gente que não precisa de tudo isso. Mas o meu padrão é 10 vezes sem nada, só ouvir. Não tô anotando, não tô lendo, tô só ouvindo. Pelo menos 10 eu já vezes. tô numa fase que eu tenho que escutar umas 50, 20, vou guardar alguma coisa. Depois de Covid, acabou. Aí, a partir da 10ª vez, eu já pego e começo a anotar alguma coisa. Aí, ó, essa aqui tem uma subida, aqui tem uma respiração diferente, né, e tal. Isso eu faço já desde lá de trás sem conhecimento, né? Sem muito conhecimento lá. Hoje, com um pouquinho mais de conhecimento, já dá pra você olhar onde que você tem que parar pra respirar, né? Onde você tem que acertar. Mas lá atrás eu já fazia isso. Só escutava. Porque aí vem aquela questão de você não só decorar e aprender muita coisa, né? E aí eu falo muito isso pra eles, né? Nesse curso. Falo, olha, é necessário você estudar a música agora também no sentido daquilo que você tá pregando, né? No sentido daquilo que você tá transmitindo com a música, né? E eu faço debates, às vezes, né? Nessas aulas que eu dou de músicas que a gente tem hoje, que tinha antigamente. O que o escritor, ou o que o compositor quis dizer nesse pedaço aqui? Vocês entendem o que vocês estão cantando? Vocês estão entendendo? E aí, inclusive, tem músicas que são teologicamente incorretas. Talvez não foi nem a intenção do compositor, tá? Não tem nem a intenção, mas não prega aquilo que eu acredito. Se não prega aquilo que eu acredito, não significa que a música é do diabo. Significa que a teologia não está de acordo com a igreja que você tá. Com a igreja que você tá, simples assim, né? Se não está de acordo com a igreja que você tá, por que você vai cantar? Não, porque a música é bonita. Você acaba com isso quando você começa a estudar de fato. O ritmo é E legal. pra mim, cara, isso é função primordial do dirigente, cara. Desse cara que vai conduzir a igreja. Dessa pessoa que vai conduzir a igreja. Eu falo, essa função, ela é muito específica. Pra mim, existe um chamado específico de Deus pra essa pessoa. Pra mim, existe claramente um chamado de Deus. No sentido de que ela vai conduzir a igreja nesse momento, mas ela conduz uma equipe também. Sim. Ela tá conduzindo uma equipe. Porque a equipe tá todo mundo esperando pra onde ela vai, né? Vocês estavam falando aqui no podcast sobre o Talkback, não é? O DM. Sim. Mas o DM, meu irmão, ele vai sentir também a vibe do ministro. Do ministro. A onda que o ministro tá. E, ao mesmo tempo, tem a onda da igreja. Que o ministro precisa estar sensível. Pô, se a igreja tá pegando, a igreja veio e não veio, né? Uma das coisas que eu falo muito nesse curso é sobre isso. Que eu já fui em igreja, mano, a igreja não foi, a música não foi, irmão, acabou. Então acaba a música, Nossa, pelo amor de Deus. Mas corta, não, cara, né? repete. Falta esse Quer forçar, feeling. né? Mas por que falta esse feeling? Porque pra mim, de fato, essa questão é
o chamado. A pessoa precisa ter esse chamado pra chegar naquele ponto e falar, não, corta e vamos pra uma música que todo mundo conhece aí, rápido, pelo amor de Deus. Senão nós vamos perder a onda aqui, né? É isso. Caramba.